Pronto. Portanto, nós vamos entrar hoje no capítulo 2 do livreto A Arte de Conversar com Deus, Hitbodedut. O cabalista fala que deve se pronunciar Hitbonenut, tá? Mas o livro chama Hitbodedut. E no falar cabalista deve se falar Nenut, para dar a gemátria, que se eu não me engano é Bereshit, a mesma gemátria. Nesse segundo capítulo vai ser tratada a questão da habilidade. E então ele começa dizendo que daqueles que são convocados a unir-se como os lutadores de liberdade, agora vai passar numa aprendizagem mesmo. Uma instrução pode resultar extenso e árduo, porém temos aprendido que nenhuma habilidade é possível adquirir sem sacrifício e um exercício contínuo. É importante entender isso, porque as pessoas acham que basta ler qualquer coisinha, já está pronto, né? A gente pensa no manual, né? Você pode perguntar: comprou um televisor? Conta no dedo quantas pessoas leem o manual. Compra um som, alguma coisa, um notebook. Geralmente a pessoa compra alguma coisa, ela vai tudo pela dedução lógica, ela aprende mexendo, fuçando, não é assim? Bom, eu já digo para você que eu gosto de ler o manual inteirinho. Com carro, eu leio o manual do carro inteirinho. Não digo que eu entendo, mas pelo menos eu leio. E então aqui ele está dizendo que essa questão para instruir-se leva um tempo, é um serviço, é sacrificante, tá? Então está dizendo que a arte Hitbodedut, que é essa arte de conversar com Deus, não é somente, como antecipamos, uma classe de arte marcial. Sim, também tem grande similaridade com a arte da pintura. Agora ele vai fazer uma comparação com a pintura, tá? Então ele começa dizendo assim: essa pintura, não pintura de parede, pintura em tela, como obra de arte. Então ele segue explicando assim: quando uma pessoa começa a aprender a pintura, este estudante descobrirá rapidamente que para ele obter uma boa obra de arte, né, não se alcança num mês, numa semana de estudo. Muito tempo é necessário para conhecer os distintos elementos e a diferença entre eles. A pintura, aí ele vai falando agora os tipos. Então ele começa dizendo que a pintura a óleo, ela mancha muito, porque é um produto difícil de lavar com água e é utilizado geralmente para pintar sobre tela, não sobre papel. A pintura a água é muito mais delicada e é muito difícil de modificar aquilo que você fez, né? Nesta classe de pinturas não existe a cor branco e é necessária muita manha para aproveitar a folha como fundo. Então veja, tudo é pintura, mas uma coisa é a arte de você pintar com a tela, né, com a óleo, a tinta a óleo. Uma outra técnica e tipo de virtude que você vai ter para trabalhar no papel, explorando aquele fundo branco da folha. E agora ele coloca mais um, que é a pintura carbônica. Nos transporta ao mundo do branco e negro, preto e branco. Aqui
a qualidade se mede de acordo à habilidade, para criar diferentes tons sobre a base de uma única cor. Veja, já é um terceiro tipo de situação, embora tudo é pintura. Ou seja, ele está falando assim, que conversar com Deus nesse sentido de uma técnica que você vai explorar, aprender, para envolver-se com esse mundo espiritual, onde você vai ter que aprender o que se tem por aqui, tá? É como eu costumava dizer para vocês, assim como a gente pega a chave de um carro, não é apenas ligar o carro e sair, porque você tem que saber, além de manejar o carro, né, tendo uma noção simples de mecanismo, né, a troca de marcha, direção, saber usar os espelhos laterais, aquele espelho de dentro, que mais? As placas na rua. Quando você vê uma placa que está dizendo que não pode fazer aquela conversão à esquerda ou à direita, quando é contramão, esse tipo de todas as informações dessas placas de sinalização, ela está dentro de todo esse esboço, né, para aprendizagem de quem vai dirigir. Da mesma forma, quando a gente vai andar entrando neste mundo espiritual, é da mesma forma. Existem muitas placas de sinalização e que a pessoa precisa aprender, tá? Porque você pode ter contato com muitas coisas e que, se você não souber com quem está lidando, vai ser enganado, achando que você está indo em direção a Deus, e você já está enrascado. Por isso ele está usando essa questão da pintura. Já mostrou pintura a óleo, pintura na folha de papel, esta pintura carbônica, e agora ele segue dizendo, não unicamente as cores e sua respectiva natureza tem de conhecer, sim, que a parte talvez mais complexa no momento de pintar é saber obter novas cores sobre a base de outras já existentes. Onde eu parei aqui? Achei. Interpretar corretamente o que se vê, cores, formas, sombras, linhas, etc. Medir, traduzir tamanho, distância, montar adequadamente as proporções e relações entre distintas partes de uma imagem. Saber desenhar movimentos, vida, etc. Mais tarde virão os estilos. Por um lado, o realista, que põe atenção em transportar exatamente a realidade no papel. Por outro, o surrealista, que não se interessa demasiadamente pelos detalhes, pelo seu trabalho, se limita a converter ideias abstratas em cores e formas, ainda não num todo. O que se vê na imagem aparece na vida real. O que isso tem a ver com oração? É a pergunta que tem que fazer. Tudo que foi dito com respeito à pintura é muitíssimo, mas corresponde nessa especialidade chamada Ritbonemut. Os materiais são as palavras. Esta arte de conversar com Deus, você não está usando cor, você não está usando o movimento de uma luta, você está usando palavras para poder acessar a Deus. Igual as cores, ou como as cores
tem que aprender a conhecê-las e combiná-las. Ou seja, assim como se combina cores com conhecimento, você tem que conhecer as palavras, a forma de se expressar e colocar. Às vezes, em momentos difíceis, o tom da oração parece um tanto duro, embora em outras ocasiões é mais humilde, a linguagem é de conciliação e súplica, sempre segundo o momento que o ser humano está atravessando. Então, isso é fácil perceber. Quando está tudo bem, você vê que as pessoas falam, glória a Deus, por isso que é bom, em tudo dai graças. Claro, só está acontecendo coisa boa. Aí a pessoa, ela festeja, né? Ela fala, ela ensina. Isso com os outros. E mesmo no momento particular, vai ficar tranquilo. Na hora que está acontecendo situações difíceis, de perdas, situação de enfermidade, situação complicadas, muitas pessoas sequer oram, sequer vai a Deus falar alguma coisa, porque, como a gente falou no último Shabat, aí entra aquele lado pessoal, a amargura do coração. Aí a pessoa ela se reporta a Deus com palavras pesadas. Quem que nunca ouviu as pessoas falarem, a minha oração não passa do teto? Ou então aqueles que, nós estamos falando aqui, eu estou dando exemplo de pessoas gerais, pessoas que não estão acostumadas a ter um comportamento de intimidade com Deus, ou seja, pessoas que sequer conhecem Deus. Então, porque como que você pode falar que conhece alguém se você não tem uma intimidade com ele? É nesse sentido que a gente vai vendo que numa amostra grande, poucas pessoas conhecem Deus. Você pode conhecer a estrutura que nós ensinamos aqui na nossa reunião, você pode conhecer sobre Torá, o que determinada paraxá está dizendo, ou qual é a história de um Abraão, de um Isaac, de Sara, de Rívica. Você pode conhecer outros textos, algumas coisas que aprendeu pela observação, porque você tem uma boa memória, mas onde entra esse relacionamento entre você e Deus? Então a questão é que a grande maioria das pessoas não são treinadas, não foram treinadas para poder ter acesso direto com Deus. E tem muita culpa nessa história aqui. No sentido religioso, o pastor vai ser culpado, o padre vai ser culpado, no budismo, quem que é lá para a gente falar que é culpado? Qualquer tipo de religião, o líder vai ser o culpado. Por quê? Porque de uma forma geral, eles não querem que você tenha um acesso direto a Deus, porque aí você estará fora de controle dele. Ele não vai poder te controlar, ele não vai poder te dominar e nem vai poder te explorar. Aí é a questão. E quem já está acostumado a viver sob domínio, no caso as pessoas, o filho está acostumado no domínio da mãe, do pai e do irmão mais velho. O aluno está acostumado ao domínio da sala de aula, do professor. Aí, uns estão acostumados sob o domínio de algum líder das amizades, né? Também tem isso. Chega numa área religiosa, ele fica debaixo do domínio de quem está. Ou seja, ele deveria aprender a estar num domínio de conhecimento e aprender como é que Deus trabalha e age. Mas a pessoa está acostumada sempre a ser controlada, sem ser nada, faz isso. E aí ela não desenvolve essa qualidade de conversar com Deus, de se expor, de saber
falar a verdade. Gente, a gente não precisa nem ir longe para falar sobre Deus. Quantos filhos têm liberdade para conversar com seus pais? Quantos? Quantos casais têm liberdade para chegar um sentar de frente com o outro e conversar? E eles podem conversar sobre um monte de coisas, mas conversar sobre eles, como diz, a famosa DR, né? Discutir relação? Não. Por quê? Porque na hora que começa a falar, o outro já começa a se defender. Não, você está olhando só o teu lado, já quer inverter tudo. Então muitas pessoas no casamento acaba, para não dar briga e não viver naquele ambiente hostil, sempre vai cedendo. Deixa o outro pensar que ele manda. Por isso que brinca, né? Que o homem, não é assim, né? O homem diz que manda, mas a palavra final sempre da mulher. Sim, minha senhora. Então, vamos continuar aqui para ver como que ele vai desenvolvendo esse tema. Então, a gente comentou aí que é por causa do tipo de situação que cada um vive, altera a forma que a pessoa vai falar com Deus. Porém, além do estilo, tom, temos de saber dar-lhe vida, dar vida às palavras. A que nos referimos? O Rebbe nos ensina que assim como as letras, para poder pronunciar-se, necessitam das vogais que lhe dão vida, do mesmo modo a atenção, a energia que introduz as palavras que lhe dão sentido e vida. Isso está em Likutei Moharan 1:31. Uma alma vazia e pobre, também suas expressões serão do mesmo modo. Embora que uma alma rica que busca o bem e pretende elevar-se, emite letras e frases cheias de luz e vigor. Este é outro dos detalhes a aprender. Se a gente pensar da forma como está estruturado o livro de Jó, Jó, quando ele naquela grande amargura, ele não perdeu o modo dele conversar com Deus. Pode ver no livro, sempre muito bem colocado o tipo de dor, sem medo de falar. Quem que teria coragem, como nós falamos aí no Shabat, as pessoas, elas têm medo de dizer a verdade que está dentro delas, para trazer ao conhecimento de Deus. Então, quem que teria a coragem que Jó teve de falar para Deus assim: eu vejo você, estou falando com as minhas palavras, eu vejo você, Deus, desde aí nos altos céus, com uma flecha e um arco, bem esticadinho, e a mira sou eu, e você desfere estas flechas no alvo perfeito. Então tudo de ruim está acontecendo comigo porque você tem mandado. Eu sou simplesmente, não tem por onde eu me esconder, eu sou um alvo fácil. Então quem que teria coragem, se não alguém que tem liberdade e sabe, ele vai me entender. Quando Abraão conversa com Deus a respeito ele estava preocupado com Ló, que iria morrer naquela cidade. Ao invés de ele chegar já direto e falar para Deus que o sobrinho estava lá, então ele quis saber de Deus, se Deus estava realmente seguro daquilo que iria fazer.
se ele não iria destruir pessoas que mereciam uma segunda chance, tá? A fórmula, aí entra o que a gente acabou de ver aqui. Como é que você vai usar palavras? Igual a arte da pintura, você vai usar uma estrutura como ele usou. Ele disse: Deus, permita que eu seja um pouco audacioso, mas se tiver 45 pessoas ali, você vai destruir todo um povo por causa delas? E Deus fala: claro que não. E se tiver 40? Também não. E 35? Claro que não. E 30? Até que ele entende e fala: Abraão, se tiver um, eu não vou destruir. Então essa conversa, esse modo de expressar, às vezes as pessoas acham assim, que tem que chegar direto para Deus e falar: Deus, meu sobrinho está lá e não é justo que você o mate junto com aquele povo, por favor, tire ele de lá ou salve ele de lá. Sem considerar. Agora veja o que Abraão fez. Ele não pensou nele, dizendo assim: eu não posso falar para Deus que ele é meu sobrinho. Claro que Deus sabe que era sobrinho. Eu não posso falar que ele é meu sobrinho e pedir que ele seja livre simplesmente porque é meu sobrinho. Ele tem que ser livre devido à justiça que vem de dentro do coração de Deus. É assim que você tem que entender. Você tem que enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. E a gente comete os nossos erros em oração porque por que usando o famoso texto do Novo Testamento, que diz lá: vocês oram e não recebem porque oram mal. Não sabe como pedir, tá? Então tem que compreender que o mundo foi criado mediante uma estrutura que o judaísmo discute em muitos pontos de estudos, mostrando como foi o diálogo. Deus, de maneira alguma, a gente aprendeu lá no cristianismo no passado, que Deus é Deus, sentou no trono como todo-poderoso e Ele manda. O judaísmo, ele te dá uma clara noção de Deus, que é aquele que senta no trono, mas ele chama em assembleia, ele põe um assunto a ser discutido. Então ele chama a categoria de anjos e coloca lá, dizendo assim: olha, eu tive pensando e o meu desejo é criar uma classe que eu vou chamar de ser humano, o homem. E ele se permitiu ouvir o que estes anjos tinham a dizer. Depois ele ouviu uma segunda classe, uma terceira classe de anjos, tá? Portanto, quando Deus ele falava com Moisés, também fica claro essa situação. Ele dizia para Moisés: eu vou destruir esse povo porque eles pecaram, né? Mas como ele estava, só porque ele estava julgando, ele era Deus, é assim que ele estava dizendo? Não, ele estava favorecendo o homem a entrar nesse debate, nessa conversa, para o homem poder mostrar o quanto ele conhece de Deus e o quanto ele ama essas pessoas que estão aqui com ele nesse mundo. Ou seja, você está aprendendo que esse jeito de intimidade com Deus, ele não pode ser uma intimidade que vá fazer de você dono do seu mundo apenas. Que você tem que entrar em intimidade com Deus, mas pensando em Deus, na ótica de Deus, e lembrando que você está no mundo e que você deve proteger, pensando em todo o bem para todos aqueles que estão com você. Não é como se diz assim: olha, se eu ficar livre, dane-se os outros, cada um por si. Chega um momento que, como vocês conhecem, Deus fala assim para Moisés: Moisés, fique tranquilo, eu vou destruir essa turma toda e vou fazer um novo povo que venha da tua geração. Muitos iriam dizer: isso mesmo, Deus,
esse povo merece morrer mesmo, porque eles não estão na nossa altura, né, Deus? Então, faça um povo assim, na nossa altura, para que a gente possa te servir. Se ele falar isso, ele seria derrotado, Deus iria desqualificá-lo. Mas ele fala assim para Deus: de maneira alguma, Deus, não posso aceitar isso. E as tuas palavras, e as promessas que você fez a Abraão, Isaac, Jacó, e as promessas, e o que aconteceu nessa história, e a retirada do povo do Egito. Se morre essa turma toda desse jeito, como que vai ficar o teu nome? Então ele está preocupado com o nome de Deus, que é um dos mandamentos citados por Maimônides, que você deve respeitar o nome de Deus e não colocar o nome de Deus em desaprovação, em ridículo, em juntar com o mal, né? É o chamado Hilul Hashem. Não pode fazer isso. É mandamento que você não faça isso. Não dê margem para que a pessoa pense mal de Deus. E quando ele contra-argumenta com Deus, dizendo: Deus, como que eu vou chegar no Olam Rabá, no mundo vindouro? Como que eu vou olhar para o rosto de Abraão? E se ele falar para mim: o que você fez comigo? Você usou de um momento de fraqueza de um povo para que esse povo todo fosse destituído e fosse gerado uma nova geração de pessoas? Então Moisés, ele colocou o ponto final nessa história usando uma imagem, que uma cadeira de 3 pernas, ela não tem equilíbrio suficiente para ficar de pé. Então, não podia ser. Aliás, de uma perna só, né? Porque as 3 pernas, você coloca a base aqui, você tem, e então 3 pernas fica ali, que seria Abraão, Isaac e Jacó. Mas uma cadeira de uma perna só, porque um povo viria da geração dele, ia ter que ficar se equilibrando. Está dando para entender, portanto, que não é simplesmente todo mundo fala com Deus. Todo mundo fala com Deus, mas o que se aproveita dessa conversa que todo mundo tem com Deus? Aonde vai? Se Deus está aqui, qualquer jeito, quem garante que vai subir? Porque na hora que a tua palavra sobe, ela vai, os cheios de demônios, eles conhecem a intenção do coração, eles conhecem a motivação dessas palavras. Conforme ela está subindo, se ela não está estruturada, é igual a fábula dos 3 porquinhos, pode ter certeza disso. Eu vou assoprar, e quando ele faz assim, aquelas palavras da oração vai desviar o fogo. É simples, mas as pessoas não pensam assim. Sabe por quê? Porque elas são ensinadas em todo tipo de religião e no mundo todo que Deus é bom, não importa o que você faça, Ele sempre vai olhar para você e vai te ouvir de qualquer jeito. Aí estraga tudo. Porque que amor você vai demonstrar a Deus indo a Ele de qualquer forma? Que respeito é esse? Que amor à vida, à obra de Deus é essa? Seria semelhante àquele que peca, pede perdão, mas não tem arrependimento. Aí ele vai lá, peca de novo, pede perdão, peca de novo, pede perdão, peca de novo, pede perdão. Ou seja, ele teve transformação, crescimento, ele voltou para Deus, ele está honrando o nome de Deus, ele está ajudando uma retificação neste mundo? Em nada. Ele está se tornando uma vergonha para Deus. Ok, então vamos seguindo. Eu terminei esse primeiro. Bom,
os detalhes. Uma alma vazia e pobre também, suas expressões serão do mesmo modo. Embora que uma alma rica que busca o bem e pretende elevar-se, emite letras e frases cheias de luz e vigor. Este é outro dos detalhes a aprender. Apesar de haver assemelhado o Ritbodenut a algumas habilidades terrenas, diremos que a diferença entre eles é muito notável, já que nas especialidades materiais, uma vez terminados os estudos, sai o aluno a praticar o aprendido, e somente naquele momento que começa a demonstrar seus conhecimentos e habilidades. Então, o que ele está dizendo aqui? Uma pessoa estudou psicologia, se formou, ele já está pronto para poder trabalhar. Ele está dizendo aqui, com essa arte de oração, não é assim que funciona. Que uma vez que você aprendeu formas de se fazer, você ainda não está pronto, mas você está pronto para começar, mas você vai estar em treinamento sempre, porque sempre a gente vai estar adquirindo conhecimento. Então ele está dizendo aqui, olha, que uma vez que nessas especialidades a pessoa termina seus estudos como aluno e vai praticar o aprendido, ele começa a demonstrar seus conhecimentos e habilidade. E não é assim na arte do Ritbodenut, onde em nenhum momento se pode dizer que o aluno está já o suficiente claro como para poder suspender a aprendizagem. Geralmente a pessoa para de aprender. É essa a questão. E aqui, lembrando o nosso tempo lá, quando a gente começou como igreja, no nosso primeiro ano, foi me dada uma palavra naquela época, e naquela época estava em moda o quê? A famosa oração de libertação. Isso, a famosa oração forte. Então, o povo não queria aprender, chegar perto de Deus para derramar o coração a Deus, tornar Deus conhecido de seus problemas. Ele queria aprender qual é essa oração forte, porque se você identificar esse comportamento está na tua vida, porque é um demônio que faz tal coisa, aí a pessoa vai lá, ora, expulsa aquele demônio, mudou a situação. Usou uma técnica? Usou. Mas ao invés de ele ficar mais próximo de Deus, dá a impressão para ele que ele está ficando forte para com as coisas de Deus. E o tempo vai mostrar que ele não estava ficando forte, ele estava ficando cada vez mais fraco. É essa a ideia, porque essa questão da libertação nesse sentido que o povo queria, ela come etapas, ela faz a pessoa ter a aparência de que está prosperando, mas na verdade no comportamento com Deus, ela matou o comportamento com Deus. Ela valoriza uma técnica e não o comportamento com Deus. E nessa época Deus me chamou a atenção e disse assim: não faça assim. Aprenda que os conceitos que você for aprendendo ao longo desses anos, ele tem que ser cumulativo e não qual outra palavra que você esquece? Eu já usei o termo cumulativo. Cumulativo significa que o que você aprendeu agora, ou seja, vamos dar o exemplo da oração forte. Se foi aprendido aquela oração forte, todo mundo esquece o que está para baixo. Ele diz: não, você não pode esquecer nada daqui. São complementares, sempre. E é assim até hoje. No judaísmo também é assim. Nos ensinos judaicos são assim. Você sempre tem que ter um conhecimento geral para compreender as partes. Você não pode ficar com uma técnica aqui e esquecer do resto, aí você não vai entender nada. E a gente aprendeu, né? Graças a Deus. Porque, olha, isso aí foi no ano de 97. Nós estamos em 2017. 20 anos depois.
a gente não esqueceu da orientação do Eterno. Por isso, quando eu li esse livrinho aqui, eu falei, nossa, isso aqui é a nossa história, é a forma como já foi ensinado a vocês, e para mostrar que muitas coisas que nós tivemos como educação da parte do Eterno, já era assunto de judaísmo, e a gente não sabia. Agora, seguindo aqui, a partir do primeiro intento, da primeira palavra de oração que você coloca para Deus, nesse sentido você já é considerado um lutador, aquele que se afiliou às tropas da luz, como temos citado anteriormente, que toda oração, sem exceção de cada pessoa, é parte da revelação divina. A purificação, o saneamento da alma, a evaporação das trevas e a dissipação da escuridão que a recobre, como também a realização da espada do Messias, se leva a cabo de imediato, incluso tratando-se de mesmo que a pessoa não tenha essa experiência, não tenha, quando se fala a um expert, mesmo que ele não seja um expert, todo rito Bodedut, toda petição pessoal dirigida ao Criador significa um êxito para a alma. Daqui em diante será uma tarefa avançar infinitamente, desenvolvendo-se e aperfeiçoando-se, para desempenhar-se como soldado no exército de Hashem, com todas as energias, para liberar-se verdadeiramente e por muito tempo das garras do mal. É indispensável estudar e adestrar-se. Pronto, acabamos esse capítulo 2, e a semana que vem a gente entra no capítulo 3, que vai dizer o que significa rito Bodedut. Aí será uma outra forma. Não quero que você pense que essas coisas são complicadas. Pode parecer complicado porque a gente foi sempre acostumado a fazer tudo do nosso jeito, sempre olhando a lei que favorece a gente. E Deus, você tem que ver que Ele é justo. Se você pede justiça, Ele vai fazer justiça. Só que você tem que lembrar que você pode ser o culpado. Você acha, né, se eu falar com Deus assim, Ele vai me livrar. É opinião minha isso, tá? Quanto mais você se apegar a Deus e correndo o risco a pessoa corre o risco de levar o comportamento entre ela e Deus da forma que ela lida com os amigos. Aqui na nossa terra, os amigos se protegem, e a pessoa acha que, então, na minha opinião, eu digo assim: quanto mais intimidade você passa a ter com Deus, mais fácil você pecar. É justamente o contrário. As pessoas podem achar assim: nossa, fulano é tão próximo de Deus que esse aí não peca nunca. Mas humanamente falando, quanto mais uma pessoa fica próximo de Deus, é mais fácil ele pecar. Quando vai ser mais fácil ele pecar? Se ele levar esse comportamento humano, essa emoção humana, aí ele vai jogar para Deus, ele vai transferir, ou ele vai projetar em Deus o tipo de amizade e intimidade que nós temos com pai e mãe, amigos, irmãos. Ora, me diga uma coisa: se você, quando criança ou agora adulto mesmo, você briga na rua e vem o teu irmão para ajudar, o teu irmão, ele vai julgar que você merece apanhar? Ele vai te proteger,
ele vai ajudar a bater no outro e pronto, porque quer vencer o outro. Ele não está interessado ali em saber onde está a justiça. Que pai que chega uma reclamação para o filho, ele vai falar para o professor, por exemplo: fizeste muito bem, professor, meu filho merecia isso mesmo. Ele até pode falar isso na frente do professor. Saiu da escola e ele fala assim: não liga não, filhão, está tudo em paz, tranquilo. Ou seja, não valeu de nada. É diferente de um dia que o Gabriel tinha um comportamento lá. Eu lembro dessa história, que ele tinha um comportamento na escola muito seco. Eu falava para ele: você tem que ser mais dado com as pessoas, rir mais um pouco, fazer o povo rir também, interagir. E aí ele saiu um pouco fora do prumo, né? Começou a fazer graça até demais, o povo começou a dar risada e começou até a atrapalhar a aula. A professora me chamou e falou: pai, você precisa chamar a atenção do teu filho, ele tem feito assim, 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 assim. Eu disse para ela assim: olha, eu não vou chamar a atenção dele não, porque eu lutei com ele uns 2 anos para que ele saísse de um comportamento e tivesse como demonstrar esse comportamento que você está me falando. Claro que eu vou falar para ele maneirar um pouquinho, que não pode atrapalhar a aula, mas tirar esse comportamento dele, não vou tirar, porque ele precisa disso. A gente precisa ter relações, mas não relação que você protege no sentido de companheirismo, partidarismo, e a gente acha que Deus vai ser partidário a você. Não, Deus vai olhar a situação, precisa punir você, vai ser punido. Por isso que falam, olha só como o povo entra nessa onda, né? Então, a onda, de uma forma geral, é que Deus precisava julgar o mundo, no caso, julgar você. Aí, olha como falam de Deus errado. Aí, para poupar a dor de punir você, ele traz o filho dele, que foi chamado de Jesus, e que bateram, humilharam, bateu na cara, furou do lado, pregou na cruz, fez, ou seja, tudo que era uma relação que você tinha que sofrer para aprender. Então, por amor, olha só como foi ensinado para você, que Deus, por amor, livrou você desse castigo, ou seja, livrou você do amadurecimento, livrou você da aprendizagem de valorizar comportamentos, amor, respeito, de você respeitar pai, mãe, amigos, trabalho, profissão, tudo. Então, em nome dessa, entre aspas, salvação, foi dito que Deus, por amor a você, quis punir o filho no teu lugar. Ora, uma pregação dessa é tudo que uma pessoa quer ouvir. Quer dizer que não é eu o culpado? Quer dizer que tudo que eu fiz não me leva para o inferno? Quer dizer que tem esse inferno que faz isso, tal? Quer dizer que Deus escolheu pagar o preço no meu lugar? Beleza, eu quero esse Deus para isso. Tá, e Deus vai fazer o que com uma pessoa imatura, pecadora, coração duro? Aí tem razão. Das igrejas que vivem sobre esse modelo, dá mau testemunho a todo tempo às pessoas. Tem que dar mau testemunho mesmo. Tem que demonstrar que fala de amor, mas não tem amor no próprio comportamento. Claro, ela aceitou que, ao invés de ser corrigida, uma outra pessoa pagasse no lugar dela. Ela não teve a experiência de cura. Uma coisa que a gente aprendeu na faculdade de psicologia é o seguinte, eu lembro da sala de aula, não vou falar para você o dia que foi, essas coisas todas, não lembro, mas eu lembro que o professor explicou assim, na parte de clínica, e disse assim para a gente: o que cura uma pessoa não é ela conhecer sobre os sintomas dela, porque senão
você iria dizer para a pessoa: o que você tem? Olha, você tem depressão, esquizofrenia, você tem ansiedade? Olha, está aqui esse livro e esse psiquiatra que é bom, ele explica tudinho, você vai ficar craque em conhecer e saber quais são os seus sintomas. A pessoa pode ler, estudar, ela pode dar aula sobre o assunto. Isso não cura a pessoa. Aí os olhinhos dos alunos ficam assim, né? Tudo que nem cachorrinho, todo mundo levantou as orelhinhas assim. Aí ela diz: o que cura uma pessoa é a experiência de viver aquela emoção. Então o que traz uma pessoa para Deus não é saber que Jesus foi morto por Deus lá na cruz para pagar o preço do teu pecado. Isso não é para tirar uma pessoa do inferno. Tanto não é porque essa pessoa, ela passa a ser uma vergonha para Deus. O nome de Deus hoje é humilhado pelas igrejas, porque elas falam que são de Deus, mas o comportamento dela são de pessoas que não conhecem a Deus, que não amam a Deus, porque elas não têm experiência com Deus. Elas não têm experiência que aquilo que ela fez doeu no coração de Deus. Quando termina a Torá, quando Deus está falando sobre a morte de Moisés, o Midrash conta que Deus chora, e ele chora olhando para Moisés e faz um desabafo com o povo, dizendo assim: e agora? O que será deste meu povo que vai pecar? Quem é que vai ter a coragem de tomar o lugar como este meu servo Moisés? De não pensar na vida dele, mas de pensar na vida deste meu povo, e pedir por mim mesmo, com aquele coração sincero, que Deus perdoe. Foi o momento que Deus fez. Então, quando você é salvo por esta pessoa, no caso que eu estou falando, o ensino religioso, que foi salvo por Jesus nesse sentido, a tua culpa, você não teve a experiência de viver a dor e de entender o que isso causou no coração de Deus. Como que você vai demonstrar que você é um homem pronto para Deus, se você não sabe que aquele comportamento, como doeu no coração dele? Claro que muitas pessoas tiveram experiência, tiveram mudança de vida, mas aí não precisa ser religioso, tá? Isso vale para um patrão, que quando ele é duro com o funcionário, depois que passa um tempo, ou acontece alguma coisa com ele, porque a vida ensina, não é assim? Aí quando alguém faz com ele o que ele fez com você, ele sente aquela dor, ele vai falar: nossa, eu fiz isso com fulano, e aquele fulano não me bateu, não me xingou, não levou a voz. Aí aquilo começa a doer mais dentro dele ainda, porque ele sabia que ele merecia, que aquele funcionário que foi humilhado, tal, que tinha o direito de se expor e ir para cima dele, ele merecia ter apanhado. E agora que ele sabe como é essa dor, ele, quando acontecer algum cargo de chefia, ou ele for fazer alguma coisa, ele nunca mais vai agir daquela forma, porque ele foi curado pela experiência de passar por aquela emoção. E o judaísmo, ele quer te ensinar a experiência de voltar-se para Deus, mas não voltar fingindo que você passou pela experiência. Tem que doer, tá? E para usar a palavra de uma outra professora que eu tive, ela diz assim, que fazer terapia não é simplesmente chegar lá e ficar contando os seus problemas. Que fazer terapia é como se você engolisse cacos de vidro em pedacinho, como é que chama aí? Moído, isso, vidro moído. Que fazer terapia, se expor, é como se você engolisse vidro moído, porque aquilo desce rasgando, cortando.
Aí a gente aprende. Aí a gente passa a amar. Tá certo? Entendido? Então essa oração, Rito Bonenuti, é quando você vai falar com Deus, separar aquele tempo para estar com Deus, não é simplesmente separar 1 hora do teu dia para falar com Deus. Isso é fácil. A questão é como é que eu vou me apresentar a Deus durante esse período de 1 hora. Como que eu vou receber essa palavra dele e como que eu vou demonstrar no meu dia a dia esta vida com ele. Fazer por fazer, não precisa fazer, que já tem um monte de gente fazendo. Deus não precisa de mais um. Agora, para fazer a diferença, então entra na fila, porque tem poucas pessoas. Poderíamos parafrasear aquela frase famosa do Novo Testamento, né? De que o campo está cheio para ser colhido, mas tem poucos para fazer a colheita. Ok? Então podemos encerrar aqui.